De onde será que surgiu essa coisa que planta é boa para melhorar a saúde? Bom, a gente pode começar lembrando que desde os primórdios até agora, os índios têm uma vasta lista de medicamentos feita à base de plantas, porque no fim das contas era no meio das florestas que eles viviam e muitos vivem até hoje. Sabemos também da experiência da medicina tradicional chinesa, que usa as plantas medicinais há milênios. Então essa prática foi sendo passada de boca em boca e se tornou um saber popular. Quem nunca ouviu uma avó ou a sua mãe falar que para melhorar a dor de barriga é só tomar um chá de boldo que tá tudo certo? Ou a famosa frase, é natural, se não fizer bem, a saúde também não vai fazer mal. Especialmente aqui no Brasil, é comum associar o uso de plantas e fitoterápicos a algo essencialmente positivo, ou no máximo inofensivo. E atualmente a ciência tem voltado mais atenção até para entender os efeitos curativos das plantas para ser utilizada como uma forma eficaz para tratamento e atendimento primário à saúde, de forma a complementar os tratamentos que a gente já conhece. Vide a fitoterapia e o uso de plantas medicinais fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as PNPIC, da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então isso já existe e já está documentado. Como de uns anos para cá as pessoas têm se preocupado mais com a saúde e têm ido em busca de uma melhor qualidade de vida com métodos cada vez mais naturais e saudáveis para manter a saúde, o desenvolvimento científico sobre a fitoterapia está aumentando muito. Porém, isso também significa uma grande necessidade por parte dos profissionais de saúde de se atualizarem e estudarem sobre os efeitos, dosagens, perigos do uso dessas plantas. Não é à toa que para que os produtos fitoterápicos sejam prescritos, o Nutri precisa ter uma especialização em fitoterapia. E um dos maiores desafios dos profissionais de saúde é a enorme crença de que não existe a possibilidade dessas plantas medicinais serem prejudiciais à saúde. Só que isso é um grande erro, porque se a gente olha para o Brasil, a gente vai ver que o Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma legislação específica, desde 2002, sobre o uso de fitoterápicos por gestantes, por exemplo. Além disso, a Anvisa regula a comercialização e o uso desses fitoterápicos, e até no site deles, vocês estão vendo aqui no print, no site do governo federal foi postada uma notícia sobre o perigo do uso indiscriminado desses produtos à base de plantas. Então não é um inócuo e a gente, como profissional de saúde, precisa estar atento. E o público em geral também não deve tomar essa recomendação. Mesmo que sejam produtos feitos à base de plantas, ou até quando o efeito é obtido diretamente da planta em si, como no caso dos chás, por exemplo, existe contraindicação sim. Existe efeito adverso de uso excessivo e até mesmo sobre o uso controlado. Algumas informações dessas vocês podem encontrar aqui, como vocês estão vendo nesse documento, chamado Memento Fitoterápico, para a prática clínica na atenção básica. Eu já disponibilizei a capa desse memento lá no Instagram da escola, no Escola NBE. Outros documentos que podem guiar a sua atuação é o formulário de fitoterápicos, Memento Fitoterápico e a Farmacopeia Brasileira. São alguns documentos básicos que você que prestar fitoterápico tem que conhecer. Alguns exemplos de contraindicações de uso podem ser achados nesses documentos, como também em alguns artigos. Tem um artigo bem bacana, uma revisão publicada em 2017, que até discute um pouco sobre a questão das plantas medicinais durante a gravidez e a amamentação. A gente tem que ter muito cuidado porque existe uma substância chamada antraquinona que tem efeito de induzir a contração uterina e o aumento do fluxo sanguíneo no útero. Não só no útero, mas também nas suas estruturas, causando o risco de aborto. Então, por exemplo, chá de sene, cáscara sagrada, frânula, são alguns exemplos dos que não devem ser consumidos por gestantes. Mas Anne, chazinho é natural. Nem bebê e nem criança. Os dados são muito escassos e a maioria se contraindica chás para menores de 6 anos e todo mundo acha que um chazinho não tem problema. Ou faz até introdução alimentar com chá. Tá errado.
Outro exemplo é o efeito tóxico que algumas substâncias podem causar ao fígado, como o extrato hidroalcoólico de chá verde e o alcaloide de pirilosidina, que não é tóxico por si só, mas se torna tóxico quando é biotransformado no fígado, que está presente em algumas plantas medicinais, como na Maria Mole, também chamada de flor das almas, que também está presente na planta confrei. Todas as duas usadas para fazer o chá. Em alguns casos, o uso irracional de fitoterápicos pode causar o que conhecemos como lesão hepática induzida por ervas. Isso existe, está documentado e é uma preocupação da Sociedade de Hepatologia. É uma lesão no fígado associada ao consumo de medicamentos fitoterápicos. E essa hepatotoxicidade de medicamentos fitoterápicos pode resultar de alguns desses motivos. 1. Uso de ervas com toxicidade desconhecida. 2. Identificação incorreta, levando à substituição de uma erva não tóxica por uma tóxica. 3. Contaminação deliberada ou inadvertida com drogas hepatotóxicas não herbáceas, como, por exemplo, agentes anti-inflamatórios não esteroidais, como os anti-inflamatórios, pesticidas, produtos químicos e metais pesados. 4. Potencialização do efeito tóxico de um fármaco convencional devido à interação com um composto presente na preparação fitoterápica, por exemplo, o próprio álcool. 5. Fatores do paciente, com medicação, comorbidade, automedicação sem contar o médico ou o profissional de saúde e diagnósticos também incorretos. Tudo isso pode gerar riscos. Portanto, problemas de ervas e hepatotoxicidade de ervas pode estar ligado a fatores de produção, ou seja, a qualidade dos produtos à base de plantas. Existe um risco enorme, primeiro, de impureza, de contaminantes, adulterantes, uso incorreto de espécies e partes de plantas e fatores do paciente já mencionados. É por isso e tudo mais. Acho que ficou claro que os fitoterápicos não devem ser usados sem o acompanhamento de um especialista. Porque se usado de forma errada ou em excesso, pode causar dermatite, alergia, alteração de apetite, náusea, tontura, entre uma série de outras queixas, sinais e sintomas. Além do fato de que nem toda planta tem estudos sobre seu efeito em humano e algumas podem interagir de forma negativa. Eu espero que tenha deixado claro até aqui. Além de interagir com algumas medicações, principalmente os antihipertensivos. Os anticoagulantes têm muita interação com ervas, os anti-hipoglicemiantes, os antidepressivos, o próprio Panax ginseng, que pode interagir com uma série de classes medicamentosas, reduzindo o efeito da medicação. Então não é inócuo, não é isento de risco. E é claro, não necessariamente você precisa fazer o uso dessas plantas. Tudo deve ser indicado de acordo com a avaliação nutricional e a condição clínica. O problema é que, geralmente, quem utiliza fitoterápicos não conta para o médico ou para o Nutri. Ou usa por conta própria, ou o Nutri que prescreve muitas vezes não tem uma informação robusta sobre o assunto. Por isso é tão importante você fazer uma boa anamnese que leve em consideração medicamentos prescritos e não prescritos, suplementos prescritos e não prescritos. Então, se você gostou de saber um pouco mais sobre fito, deixe seu comentário aqui e me conta se eu uso as plantas medicinais. Tem alguma dúvida? Pega muitos pacientes que utilizam plantas medicinais que não são prescritas. Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.